Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui a gente estarei explorando datasets disponíveis no Seaborn com Pandas. Então, gente, o Seaborn oferece vários conjuntos de dados incorporados que podem ser acessados por meio da função Load Dataset. Esses conjuntos de dados são usados para fins educacionais e para demonstrar funcionalidades do Seaborn. São exemplos mais assim para a gente usar para estudo mesmo. A célula a seguir apresenta os datasets disponíveis no Seaborn. Então, nesse caso aqui da célula, gente, eu vou ter o seguinte, eu vou importar, claro, o Seaborn, com esse prefixo. Já fiz essa importação aqui no começo, não precisaria mais, porém eu gosto de deixar o código completo na célula. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a função getDatasetNames, que vai ser uma função aqui do Seaborn, um método do Seaborn, eu sei isso por causa do ponto, SMS ponto, e aí ela vai buscar esses caras e armazenar na lista datasets. E aí depois eu vou imprimir essa lista para eu saber quais são eles. Então, tem diversos datasets, Anagrams, INSComb, Attention, Brain Network, Car Crashes, Diamonds. Eu vou falar nesse vídeo aqui apenas de um ou dois deles, tendo em vista que eles são meio especializados, digamos assim. Tem datasets aqui, por exemplo, voltados para a biologia, como o IRIS, que vai falar características de certas plantas, o Anagrams, que vai ser experimentos com palavras, ordenação de letras em uma palavra, ou ordenação de palavras numa frase. Tem diamantes, com características de diamantes, então tem vários aqui, certo? Então aí é interessante um especialista olhar cada um. No caso aqui, você vai perceber que eu coloquei uma listagem de todos eles, os que eu coloquei, e botei uma breve descrição. Essa descrição ainda está passando por análise, porque o texto está lá em inglês, estou fazendo uma espécie de resumo aqui, mas você pode procurar aqui na página do Seaborn, que você vai encontrar uma descrição até mais detalhada. O problema é que às vezes ela vem um pouco separada e demora um pouco para você achar, então eu fiz questão de fazer esse breve resumo aqui, certo? Mas ainda está sob revisão. Se encontrarem erro, inclusive, podem colocar nos comentários aí do vídeo. Nessa célula aqui, eu vou fazer o quê? O download desses arquivos. Então, ter que ir lá no repositório que o cara colocou, lá no GitHub, e baixar um por um. Eu posso fazer o download de todos eles. Eles vão cair aqui, ó, no meu diretório principal. No caso aqui, gente, eu vou apagar os que eu já tenho, ó, todos esses caras aqui, CSVs, ó, arquivos, valores separados por vídeo, que é o CSV, como separatório de valores, nós falamos dele, ó. Eles foram baixados com esse código, certo? Então, vou apagar todos eles aqui, ó. Se eu não conseguir baixar, eu dou um Ctrl Z, aí volta, Então, não delete permanentemente, certo? Então, gente, ó, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou importar essa biblioteca, que é url lib.request, que ela faz requisição em sites, para baixar dados, por exemplo. Aqui eu tenho uma lista de datasets, eu não precisaria colocar explicitamente porque eu executei a célula de cima, então já está aqui armazenado. Mas eu coloquei aqui para funcionar só essa célula sozinha. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho um endereço de onde vai ser buscado, só que esse aqui não é o endereço completo. O endereço completo ele vai ter o nome do dataset.csv. Então eu criei aqui, ó, ele vai ter um for que vai percorrer toda essa lista, ela vai concatenar este endereço aqui com, por exemplo, anagrams.csv, Aí vai gerar esse endereço, vai lá nesse endereço e vai fazer o quê? Vai buscar essa fila e vai fazer o download dela e colocar aqui. Só que tem um problema, se esse arquivo não estiver mais disponível lá, isso aí geraria um erro no meu código. Então, meu código pararia. Então, eu criei o quê? Uma exceção, um tratamento de exceção para dizer o seguinte: se tiver tudo ok, beleza, vai aparecer uma frase: dataset baixado com sucesso. Vai aparecer o nome aqui: dataset e anagrams, baixado com sucesso. Caso dê erro, esse erro não vai fazer o meu código parar, vai fazer apenas uma mensagem ser exibida. Dataset, por exemplo, sei lá, não baixou táxi, táxi não encontrado. E aí o meu programa continua rodando, baixando o que ele conseguiu, certo? Então, observe que aqui na pasta não tem nada, então eu automatizei bem esse processo, ó. Ele vai fazer o que? O download, olha. Dataset anagram baixado com sucesso, dataset INSComb baixado com sucesso, dataset Attention baixado com sucesso, e aí todos eles, Então, ó, acho que não vai dar erro nenhum. Pronto, todos foram baixados. Inclusive, um deles é o Chips. Ó, tá aqui, ó. Chips, que foi o que eu usei no vídeo passado, que deu esse gráfico aqui, um gráfico conjunto, onde eu tenho a reta de regressão,
tenho aqui os pontos, né, da dispersão, tenho aqui distribuição normal dos valores aqui das contas totais pagas, né, distribuição, né, normal aqui, tá dando aproximadamente normal das gorjetas, né, então, né, temos aí um exemplo, né, no vídeo passado de um desses datasets. Eu vou falar aqui do Anagrams por ser o primeiro, tá certo? Estava até corrigindo algumas informações dele na plataforma Seaborn, né? E depois eu vou falar do TIPS, o TIPS é mais tranquilo, certo? Inclusive nós usamos ele no vídeo passado. Não, o Anagrams, né? O conjunto de dados anagrams contém informações sobre o experimento psicológico envolvendo anagrams, que são palavras ou frases formadas pelo rearranjo de letras de outras palavras ou frases. Então você dá lá uma palavra, arara, pô, você consegue formar uma outra palavra escolhendo algumas dessas ou reordenando essas letras, mais ou menos nesse sentido, acredito. O experimento consistiu em apresentar aos participantes uma série de anagramas e medir o tempo de resposta, né, chamou de RT, para cada anagrama. O conjunto de dados possui as seguintes colunas: IDR, que é um identificador único para cada participante, ATTNR, atenção dividida ou focada, né, número 1, número 2, número de soluções possíveis para cada anagrama, né, que variou de 1 a 3. No caso aqui, os experimentos variaram de 1 a 3. A quantidade de soluções que encontraram, né, de combinações, vamos pensar assim, deve ter sido maior. A gente vai ver isso na tabela. Este conjunto de dados é útil para estudar o desempenho dos participantes no experimento de anagramas, examinar possíveis correlações entre as medidas e o tempo de resposta ou realizar comparações entre grupos e condições diferentes. Por exemplo, comparações entre grupos 1, 2 e 3. Né? Aí aqui, como eu falei, visualização em pandas, para a gente ver um data frame, né? Vai aparecer aqui essas variáveis, certo? Perceba que são pouquíssimas linhas de código, basicamente. Importei aqui o pandas, aí eu vou pd.read.csv, para fazer a leitura e armazenar aqui na variável anagrams, e aí aqui é o arquivo que ele vai, porque está buscando essa informação para armazenar. E aqui o anagrams.read é uma forma de você ver o data frame, tá certo? Então, tá aqui, ó. Porque você tem várias informações, não vou entrar em detalhes, viu, gente? Porque assim, não sou a pessoa mais indicada, inclusive eu não garanto 100% aqui o texto, né? Porque são coisas mais especializadas, né? Experimento psicológico não é comigo, né? Nem meu psicológico eu consigo entender direito, né? Então tá aí, né? Então se o cara for da área de psicologia, ele vai entender melhor do que eu. Visualização Seaborn. Como eu mencionei, tanto a visualização, o Pandas quanto o Seaborn, eles costumam trabalhar em conjuntos para análise de dados. Então, vou botar aqui um gráficozinho escolhido aí dentre diversos, a gente vai ver no próximo vídeo, né, diversos tipos de gráficos disponíveis, né, vou escolher aqui o Blockspot. Então, peguei aqui a variável anagrama, né, sns.load dataset anagrams, então essa aqui é a funçãozinha que eu citei lá no começo, né, então ela vai trazer isso e vai ter o quê? Vai ter um gráfico de atenção relacionando com a número 1, Blockspot, né? Então, vamos lá. Então, as pessoas que estão com a atenção dividida e a atenção focada, percebam que o número de soluções das pessoas, vamos pensar assim, pô, quantas organizações ela deu? Sei lá, variou entre 6 e 8, boa parte delas. Já a pessoa que tinha atenção dividida, menos. A gente pode imaginar, né? Se eu mudasse aqui para o número 2, ó, você vê que no grupo 2, ó, já teve menos, né, pessoas aqui, uma faixa mais, né, digamos um experimento 2, teve um cara, um outlier aqui, ó, ele foi bem fora, né, desse padrão aqui, essa bolinha que normalmente representa o outlier. E esse aqui, não, a galera, né, conseguiu resolver melhor, né, do que esse primeiro grupo aqui, ou seja, quem estava focado, né, que é o tipo de atenção. Então, assim, são vários, né, você tem aqui o 3 também, se você quiser colocar, né, então foi feito, sei lá, um terceiro experimento. Aí nesse já ficou a coisa mais parecida, exceto para esse outlier aqui, esse carinha aqui, ó, que está um pouco fora da curva. Não um pouco, não, muito, né? Então você vê que você consegue visualizar. Isso aqui não é a única forma de visualizar, inclusive, né, do TIPS, né? Vou falar dele aqui rapidinho, nós falamos dele no vídeo passado. Ele é um dataset, né? Vou resumir o que está aqui no quadro, na tela. Ele é um dataset que ele relaciona, né? O total da gorjeta paga, ou ele apresenta, né, o total da conta, digamos assim, a gorjeta paga, se a pessoa fuma ou não, né, se a pessoa é do sexo feminino ou masculino, a hora do dia, se é o jantar ou se é o almoço, né, acho que são essas duas, né. Então, esse tipo de dataset ele é utilizado como? Né? Então, o conjunto de dados tipo é útil para realizar análises de estatísticas e criar visualizações interessantes com o Seaborn. Com base nos dados disponíveis, é possível investigar perguntas como: existe uma correlação entre o valor total da conta, né, que vai ser o total bill, né, e a quantidade de gorjeta?
seja, quem gasta muito dá uma gorjeta melhor do que quem gasta menos, os fumantes tendem a dar mais ou menos gorjeta do que os não fumantes. A quantidade de gorjeta varia nos diferentes dias da semana, horários do dia. Essas são apenas algumas das questões que podem ser exploradas com o conjunto de dados típicos usando Seaborn. Então, assim, ele já, né, se você for procurar isso aqui lá na Seaborn, então vai ter uma explicaçãozinha, né? Aí você dá uma lida lá, né? Pode olhar aqui, que eu acho que tá de boa. Essa aqui é uma coisa mais fácil de entender, né? Então, provavelmente essa aqui é a informação mais confiável, né? Anagrama você pesquisa com calma, tá certo? Visualização pandas. Novamente eu quero ver essas variáveis aqui, tá certo? Ó. Então aí, ó, total da conta, a gorjeta paga, o sexo, se é feminino ou masculino, se fuma ou não. No caso aqui, a maioria não fuma, né? Esse restaurante, ó. Isso é bom, ó. Poucos fumantes, né? Aqui é o dia da semana, né? Segunda, terça, sábado, né? O tempo aqui, no caso, é se almoço ou jantar, né? Vamos só dar uma traduzida aqui, eu sempre confundo essa palavra. Isso, jantar, né? E aqui é a quantidade de pessoas que estavam na mesa. Né? Tem muita gente, a gorjeta é maior, normalmente, né, um ajuda o outro ali e tal, dá uma gorjeta maior. Pode ser, né? A gente pode fazer essas inferências. E aqui é uma visualização se aborda. Você pode ter várias, cara. Vou ter só uma aqui, só para a gente dar uma visualizada nesses dados. Nesse gráfico aqui, né, eu vou fazer o load desse dataset, eu vou botar um gráfico de barras justapostas, onde vai ter o total da conta, o dia e o sexo do indivíduo, para eu saber se homens gastam mais ou menos quando pagam a conta, né? Ou mulheres, certo? Font size aqui é para alterar o tamanho da fonte, então essas coisas aqui eu não vou explicar muito, porque isso aqui está lá no Seaborn. Então, essencialmente, isso aqui, se você quiser, você até apaga, tá certo? É só a configuração básica, para você ver que as configurações que você... Seaborn, eu falei do Seaborn, mas o Matplotlib. As configurações que você aprendeu lá no Matplotlib mais atrás, elas funcionam ainda aqui, certo? Continuam valendo ainda aqui, beleza? E aí, beleza, ó, gente, executando, ó, tem um aqui. Então, por exemplo, nesse dia aqui, ó, SAT, que acho que é sábado, né? Saturday, acho que é sábado, né? Perceba que homens gastam em média, sei lá, $20, vamos pensar assim, ou um pouquinho mais de 20, mulheres um pouquinho menos de 20. Então, é um gráfico. Tá certo? Veja que as barras estão justapostas. A gente viu isso lá na Matplotlib. Mas a diferença lá era qual? É que normalmente a gente tinha muitas linhas de código. Né? Claro que lá, assim como aqui, a gente tem poucas linhas de código para fazer um gráfico essencial. Porém, você vai perceber, né, que o Seaborn vai mais além quando a gente pensa em visualização de dados. Por exemplo, no gráfico TIPS que nós vimos no vídeo passado, ó, vamos mostrar ele aqui, ó, certo? Ele traz quantos gráficos num só? Tem aqui uma curva, né, normal, digamos assim, né, ou um comportamento normal dos dados no EX, que é a conta total pago. Tem aqui um comportamento aproximadamente normal, né, com relação à gorjeta. Aqui, interno ao gráfico, nós temos a dispersão, né, os pontinhos, né, o valor pago, se a pessoa fuma ou não, se eu não me engano, deve ser o azul mais claro, o azul mais escuro. Aqui a reta de regressão, que é a reta que dá uma aproximada, né, tenta achar um padrão aqui desses dados, né, se fosse um padrão linear, digamos assim. E aqui uma certa margem de erro, né, uma certa flexibilidade dessa reta, né, porque aqui são dados reais, né, então a gente não tem como aproximar isso perfeitamente. Então você percebe que um gráfico desse, se você fosse fazer no Matplotlib passo a passo, ele seria bem complicado, certo? Então meio que ele já foi dado empacotado, ó, só nisso aqui, velho. Esse códigozinho, porque o resto aqui eu nem vou contar, porque aqui é tudo bem, eu tenho que chamei ele como um data frame, né? E aí, novamente, vale ressaltar, né, que o Seaborn ele já vem bastante integrado, né, com o Pandas, né? E aí você tem essa integração aí muito boa, né? Tem tabelas e tem a parte gráfica para estar manipulando aí dados, tá certo? Então, fica aí o convite para você ler todos esses, né, datasets aqui, né? Eu falo isso por quê? Porque muitas vezes você está analisando um experimento e você fala, rapaz, está parecendo o experimento exercise, né? Que fala sobre desempenho de atividade física. Pô, estou fazendo um negócio, vou ver lá mais ou menos como é que ele fez, né, as variáveis que ele usou, para ver se eu consigo adaptar isso no meu experimento. Aí, claro, aqui tem a visualização Pandas, novamente, né? E também a visualização Seaborn. Né? Por exemplo, vamos aqui fazer aqui, ó, ver o gráfico aí. Então, tem várias comparações, né? Aqui tem o pulso, tem
o tempo, sei lá, de duração, se foi caminhando, correndo ou descansando, acho que rest é descansar, né? Então, você tem várias informações, né? Então é interessante você dar uma passadazinha. Talvez mais para frente eu coloque, né, vídeos específicos de cada um desses datasets. Eu não vou fazer isso por agora, porque eu estou meio sem tempo, e também por eles serem muito assim, diversificados, cara. E aí cada um vai ter um profissional que explicaria melhor um gráfico do que eu. Claro que eu consigo ter um entendimento, né, por ter feito matemática razoável, mas assim, para explicar eu não me sinto tão à vontade. Mas fica aí a dica, né? Valendo, e se aquele servir, aproveite. Certo? Até a próxima.